Repatriados da faixa de Gaza retornam ao Brasil. Quem será que vai vencer as eleições argentinas neste domingo? Mulher de líder do Comando Vermelho na Câmara dos Deputados ao lado de deputados de esquerda. Livros são proibidos em Santa Catarina. E Lula coloca a culpa da sua incompetência nos feriados prolongados. Fica comigo e acompanhe mais uma Semana Insana. Na última segunda-feira, no dia 13 de novembro, chegaram a Brasília 32 brasileiros e familiares resgatados pelo governo federal na faixa de Gaza, que tem sido palco de uma grande guerra lá no Oriente Médio, como todo mundo tem acompanhado. Retirados de Gaza, após semanas de negociação diplomática, os brasileiros e familiares chegaram à capital federal após passarem um dia no Cairo, que é a capital do Egito, e viajaram no avião da Força Aérea Brasileira, que normalmente fica a serviço da Presidência da República. O grupo tem 22 brasileiros de nascimento, 7 palestinos naturalizados brasileiros e 3 palestinos familiares próximos. São 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens. A maior parte do grupo de brasileiros repatriados pelo governo federal da faixa de Gaza ficará abrigada no interior de São Paulo, em uma instituição evangélica ligada à Igreja Batista, que já atuou em parceria com o governo federal na época do Jair Bolsonaro. Depois de ter saído algumas informações que o ex-presidente tinha participação no resgate, o embaixador do Brasil em Israel nega a atuação de Bolsonaro na saída de brasileiros de Gaza. Abre aspas, todo mundo quer ser pai da vitória. Fecha aspas. Durante a recepção aos 32 repatriados da faixa de Gaza em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a violência durante o conflito e criticou Israel. A Confederação Israelita do Brasil publicou uma nota em que considerou a declaração de Lula equivocada. Abre aspas, a fala hoje do presidente Lula, equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas, é equivocada e perigosa. Fecha aspas. Não é novidade para ninguém que essa guerra está fechando o pau já faz algumas semanas, na verdade, começou no início de outubro, mas o presidente Lula ele tem que aprender a ficar de boca fechada. Na eleição passada ele afirmava que iria resolver a situação do conflito entre Ucrânia e Rússia tomando uma cervejinha com o Putin. Agora está rolando uma guerra entre Israel e a Palestina, algo que é histórico, que envolve uma série de critérios, o conflito ele já é antigo, mas na condição de presidente da República ele tem que aprender a ficar de boca fechada, não falar bobagem, para não piorar a relação externa do Brasil com outros países de fora, né? Principalmente aqueles países sérios que estão no Ocidente, que estão apoiando Israel. E para esse próximo domingo, no dia 19 de novembro, está marcado o segundo turno das eleições na Argentina entre Massa e Milei. Massa é um candidato peronista e Milei é um candidato liberal. Lá para a Argentina ele é considerado ultraliberal. Como aqui no Brasil, as eleições lá também ocorrem de 4 em 4 anos, o sistema é presidencialista e a situação está bastante apertada. As promessas de cada um giram mais em transparência, que é a proposta do Massa, e a mudança de governo pelo Milei. Eu não confio muito nessa questão e promessa de transparência do atual ministro da Fazenda, até porque a situação econômica da Argentina é bastante delicada. E como ministro da Fazenda de um governo que já está há bastante tempo no poder, entendo que esse deveria ser o grande mote da campanha presidencial de alguém, principalmente quando se ocupa um cargo de tamanha responsabilidade. Por isso, eu acredito que a campanha do Milei tem sido muito mais propositiva nessa questão, que ele aborda sobre a retomada econômica da Argentina, diferente de Massa, que teve oportunidade e não entregou absolutamente nada. No primeiro turno, o resultado foi de 36,55% dos votos para Massa e Milei teve 30,06%. As últimas pesquisas colocam Milei como candidato à frente de Massa e eu espero que isso seja o cenário desse domingo. O cara tem lotado manifestações a seu favor e tem trazido a esperança para a Argentina. Segundo Lula, a Argentina é muito importante para o Brasil e precisa de presidente que goste de democracia. E realmente é uma das principais relações internacionais do Brasil na América do Sul. Então, Lula, vamos torcer para que o Milei ganhe as eleições na Argentina, porque candidato de esquerda não gosta de democracia. A única democracia que os esquerdistas gostam é aquela democracia liderada pelo Hugo Chávez,
pelo Maduro, que é a democracia de esquerda, né, que sempre é liderada por um ditador. E eu não quero isso para a Argentina. Eu quero que o Milei ganhe as eleições e tire a esquerda de lá. Apesar que eu entendo que Lula e companhia querem mais que o Massa fique, esse peronismo fique lá reinando, porque quanto pior, melhor, né? Eu moro em Balneário Camboriú. Tem muitos turistas aqui em Balneário Camboriú que vêm da Argentina, ou vinham da Argentina, na verdade, o turismo de Argentina ele tem caído bastante. É importante para a nossa economia local, mas eu não posso pensar só em mim. Obviamente, tendo uma Argentina forte é melhor para a América do Sul, é melhor para o Brasil, é melhor para o mundo, no meu ver, né? na minha leiga opinião. Então, estou torcendo para que Milei ganhe as eleições, retome a economia da Argentina e o povo continue sendo próspero, né? Diferente do que está hoje lá, infelizmente. Outra notícia que circulou muito no Brasil foi um vídeo do deputado Guilherme Boulos circulando pelo Congresso Nacional com a dama do tráfico. Luciane Farias foi condenada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa e responde em liberdade. Seu marido, Clemilson Farias, conhecido como Tio Patinhas, cumpre sentença de 31 anos de prisão. Eles estão casados desde 2012. Quem também tem foto com a dama do tráfico é André Janones, que já disse que a responsabilidade por saber o histórico das pessoas é da polícia legislativa e não dele. No vídeo, ela aparece de blazer rosa, caminhando atrás de Boulos, antes da conversa na lanchonete do Salão Verde. De acordo com o deputado, o encontro foi breve e Luciane não chegou a ser recebida em seu gabinete, embora tenha feito uma foto na frente da porta. Em um período de 3 meses, Luciane se encontrou com 2 diretores e 2 secretários do Ministério da Justiça. Em nota, a assessoria do ministro Flávio Dino afirmou que ela integrava uma comitiva de pessoas e esteve no prédio sem que fosse identificada, porque acompanhava a pessoa que agendou a reunião. E esse empurra-empurra de informações fica ainda mais confuso agora. Luciane representou o Amazonas no encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura, que aconteceu entre os dias 6 e 7 de novembro em Brasília. A visita foi paga com dinheiro público mesmo. É bem longa essa história, mas lembre-se que ela foi representando o Instituto Liberdade do Amazonas, que o Ministério Público já identificou que recebe financiamento do Comando Vermelho. Mas no processo seletivo para esse comitê, apresentou todos os documentos necessários, inclusive uma certidão negativa criminal, porque recorreu às condenações. Pessoal, o Brasil ele não é para amadores. Tipo, o mais engraçado e triste, né, dessa situação toda é porque o marido dela, que pegou esses 31 anos de prisão, a sentença dele foi por causa da violência que ele tratava as pessoas na hora de cobrar elas. Ele era agiota, pegou 30 anos de prisão. Crime e afins. E aí, tipo, na hora de cobrar quem estava devendo ele torturava. Ele torturava as pessoas. E agora ela faz parte de uma comissão contra a tortura. Prevenção e combate à tortura. Esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil, né? É o poste mijando no cachorro todo dia. É todo dia um 7-1 diferente. Com dinheiro público. Então, você está pagando essa conta aí, eu também, e isso é muito triste. A gente ri para não ter que chorar, mas na verdade é desesperador o que está acontecendo. Mas quem está tentando mudar algo é o Kim Kataguiri, que pediu impeachment do Dino após o caso da dama do tráfico. Segundo o deputado, o ministro da Justiça age de modo incompatível com a dignidade e honra de decoro ao cargo. Concordo com Kim, medidas têm que serem tomadas e, poxa, alguém tem que comunicar ao presidente da casa para que tenha medidas de segurança nesse ponto, porque é inadmissível. É inadmissível. A gente sabe que tem um monte de político vagabundo, envolvido com tráfico, faz um monte de coisa, mas agora pessoas ligadas ao tráfico de drogas andar e desfilar normalmente como se fosse a coisa mais normal do mundo dentro do Congresso Nacional é cuspir na cara do brasileiro. Então, Flávio Dino, cara, tomara, eu torço para que saia logo desse cargo, seja pelo impeachment ou por uma decisão do próprio presidente da República, porque você não representa os brasileiros e, obviamente, isso aí é um desrespeito com nós todos aqui que pagamos impostos e mantém essa estrutura pública aí. Na última semana, aqui no estado de Santa Catarina, teve um assunto que deu o que falar. A
Secretaria de Educação do Estado decidiu retirar 9 livros da rede pública de ensino sem justificativa. O supervisor regional de educação de Florianópolis, Valdemar Ronsen Júnior, enviou um documento para a rede pública determinando a retirada de circulação de 9 livros. De acordo com o documento, os livros devem ser armazenados em local não acessível à comunidade escolar e informou que novas orientações seriam enviadas em breve. Então confira aqui os livros proibidos pela Secretaria de Educação do Estado em Santa Catarina. A Química Entre Nós, Coração Satânico, Doni Draco, Ed Lorraine Warren, Os 13 Porquês, O Diário do Diabo, O Exorcismo. Esse exorcismo aí teve filme, inclusive, que é aterrorizante. Assisti uma vez na minha vida, nunca mais eu quero ver. It, a Coisa, que também tem o filme. Laranja Mecânica, um clássico. Assisti o filme, não li o livro, assisti o filme. Pô, o filme é alucinante. E por ter assistido o filme não me fez nem ser de esquerda, nem de direita, nem, sei lá, ser um revoltado com a vida, né? Eu entendo que é um clássico. No ofício circular, no entanto, não há nenhuma informação que justifique ou dê motivos para que os livros sejam retirados de circulação. Em nota, a Secretaria de Educação informou que os livros não estão sendo retirados das bibliotecas, e sim redistribuídos, buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação. E eu defendo a liberdade acima de qualquer outra coisa. Como eu falei, infelizmente a gente tem uma geração de jovens preocupados mais com o TikTok, mais do que esses artistas aí eu respeito a classe artística. Tem aqueles artistas que eu respeito, tem uns que eu não respeito, que eu também não considero arte. E entendo que se houvesse algum tipo de controle de educação, deveria exatamente ser nesses celulares, nesses tipos de conteúdo que a galera some, porque eu tenho certeza que se pegar um jovem, botar um iPhone com um TikTok, Instagram e um livro desse aqui para ler, 99% dos jovens optariam por consumir o TikTok e o conteúdo que vem no iPhone. Então, prioridades e prioridades, né? E para finalizar, as pérolas do Lula, elas não param por aqui. O presidente Lula articula o seu discurso na sua ineficiência frente ao Brasil nos feriados prolongados do ano. Segundo Lula, sabe por que o PIB do Brasil não cresceu mais? Por conta da quantidade de feriados que o país tem. Ok, pode ser que as pessoas elas fiquem mais à disposição do seu trabalho, isso obviamente giraria mais a economia, porque as pessoas produziriam mais, não ficaria tanto em casa e sim produzindo, mas calma aí que a história ela fica muito mais brasileira. Nessa terça-feira, antes do feriado do dia 15, o Lula revogou uma portaria lá de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, que na época era comandado pelo Onyx Lorenzoni, que liberava de forma irrestrita e permanente o trabalho em feriados e domingos para mais de 70 categorias. Agora, com essa revogação, o governo dificultou o trabalho nos feriados. E para as empresas atuarem nesses dias, terão que ter uma autorização através de convenção coletiva da categoria. É isso, esse é o Lula. Na hora de falar que o PIB ele não está crescendo, ele transfere a responsabilidade pelo excesso de feriados que o país tem. Mas quando é para ajudar o empresário, o que ele faz? O oposto, ele dificulta ainda mais o empreendedor. Mas assim, convenhamos, sabe o que prejudica o PIB? É a insegurança jurídica que o nosso país vive. O que prejudica o PIB é o excesso de legislações desnecessárias que o país tem. O que prejudica o PIB é a corrupção instalada no nosso DNA há anos e anos e anos e a gente não consegue combater. O que prejudica o PIB são os governos de esquerda que tratam o empresário, o empreendedor, quem produz riqueza como bandido e também trata o bandido como vítima da sociedade. Infelizmente, esse é o Brasil. Quem produz se prejudica e aquele que prejudica a sociedade é quem tem os benefícios. Trágico. Então, por hoje é só, pessoal. Esses são alguns assuntos que eu trouxe para vocês na Semana Insana. Se você gostou, eu peço para se inscrever no canal, deixar o seu like, comente aqui embaixo o que você achou sobre algum tema e me acompanhe aí, mande sugestões também. Se quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Lucas W. Gotardo. Valeu, até a próxima. Vamos!